Eu queria perguntar com relação a como acontece essa dinâmica, e é uma pergunta bem de leigo, assim, porque, beleza, durante a campanha o Lula promete uma série de implementos aí sociais, e aí agora, por meio do Ministério da Economia do Haddad, a gente começa a ver o arcabouço fiscal que vai, de fato, algemar o governo nesses projetos. Qual que é a autonomia do Haddad nesse processo? E assim, isso é feito contrariando o projeto do Lula, o Lula está envolvido nisso, é o Haddad fazendo um mau trabalho que viabiliza isso, porque ele é um neoliberal disfarçado, que está sendo elogiado por toda a mídia neoliberal. Como que funciona essa dinâmica da atuação do Ministério da Economia dentro do governo para aprovação do arcabouço? Cara, eu prefiro não chutar aí qual é a participação de cada indivíduo, entrar no campo das subjetividades, né? A gente tem que analisar a situação concreta e o que está sendo encaminhado pelo governo federal e o que Uhum, está sendo o projeto do governo federal, tá? certo, Então a gente certo. fica nessa, tem um cara que é bom, tem um cara que é mal, policial bom, policial mal, não sei quem Uhum, tá enganando não sei quem, ala isso, ala aquilo, né? Então a sim, gente entra nessa parada aí de subjetividade, quem é bonzinho, quem é liberal, quem não é liberal, sim, quem veio faz da sentido. USP, lá do INSPER. Então a gente fica muito perdido, cara, nisso, né? Uhum, Aí, se a gente for olhar o panorama desse processo, começa a ficar mais claro o que aconteceu. Vamos lá. Durante durante o teto do Temer, como é que a gente chamava o teto do Temer? PEC da morte. Ou sim, PEC do fim do mundo. Não sei qual o nome que vocês preferem aí. PEC da morte, eu prefiro da morte. Mas tem a galera que preferia do fim do mundo. E aí a gente bateu forte e a gente organizou muita gente, né, cara? A gente, pô, fez uma baita luta aí, uma mobilização, porra, dos sindicatos, movimentos sociais, porra, bairro, escola, cara. A galera ia pra rua, montava banquinha pra falar de austeridade fiscal no teto do Temer. uhum, Ia pra escola de primeiro, segundo grau, conversar com os estudantes. Foi do cacete ali a guerra, né? Contra a austeridade fiscal do Temer, porra. E ali foi um movimento muito interessante que surgiu no Brasil em 2016. Ali se formou uma frente ampla de economistas contra a austeridade fiscal. uhum, Muitos que estão no governo agora. Uhum. O argumento era, porra, gatilho para servidor se não cumprir o teto, congelar salário, isso é morte. Pegaram e botaram um novo arcabouço. Beleza. E naquele momento, a gente perdeu a votação, mas começamos uma batalha e saímos na frente. Saímos na frente, pô. Chegou a PEC de transição. Depois de vários documentos, por exemplo, da Fundação Perseu Abramo, falando o oposto do que está sendo feito, tá? A gente tem muito uhum, documento da Fundação Perseu Abramo, muito programa de governo elaborado pela Perseu Abramo, falando que a teoria da austeridade fiscal expansionista, tá? Que foi a base do que Joaquim Levy, a base teórica, narrativa, claro, do uhum, Joaquim Levy, utilizou, era um grande equívoco que essa história de que você faz austeridade fiscal e isso faz com que o Banco Central baixe taxa de juros, e aí quando o Banco Central baixa taxa de juros, o investimento privado aparece. Né? uhum, Seria uma substituição do gasto público pelo gasto privado via redução da taxa de juros. Tá? E ali ficou demonstrado por vários economistas, inclusive o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, e outros economistas intelectuais, que aquilo era uma grande falácia. Há uhum. artigos importantíssimos do Silvio Almeida nesse sentido, né? Muito importantes e muito ricos. O que acontece na sequência? Governo de transição. Ganhamos o Bolsonaro, porra, foi foda, foi apertado, porque ele utilizou a política fiscal de forma totalmente corrupta, né? Pagando Uhum. orçamento secreto, concedendo benefícios que ele ia cortar da sequência que ganhasse. O Sim, cara ia. Sim. O cara deu um auxílio, velho, de 600 conto. Daqui a pouco, se ele ganhasse, hoje estava 200 conto, como ele quer. Uhum. uhum, Entendeu? Sim. Esse oportunismo todo. Aí o governo de transição manda uma PEC para o Congresso. Tá? O que diz na PEC que foi construída pela essa equipe econômica já do Haddad, ainda na transição? Eles iam manter, eles iam dar um furo no teto,
tirar o Bolsa Família, tá? Foi Certo. tirado isso. Ia manter o teto do Temer por 4 anos. Uhum. Beleza? Então eles Beleza. iam manter o teto de gastos, emenda constitucional 95, fruto da PEC 45, PEC da morte por 4 anos. Essa foi a proposta. Eu bati forte nisso. Uhum. Não sei como, isso saiu no Estadão, fizemos um texto batendo nessa PEC, que veio da transição. Cara, escrever esse texto, tomei lapada forte, porque qual era o meu argumento? Um erro tático da equipe. Erro tático. Por quê? Porque há correlação de forças no Congresso, meu argumento na época, havia correlação de forças no Congresso para, ao invés de manter o teto do Temer com esse furo, Uhum. mandar uma PEC que falasse o seguinte, ó, a gente vai revogar o teto desde que seja aprovada uma nova regra qualquer, né? Então, e isso tem que ser feito por lei complementar e não por PEC, porque aí a gente diminui o poder do Lira. Certo. O Lira ganha mais poder quando é PEC, tá? O quórum Certo. fica muito alto. A lei pô, complementar, 3/5. a lei complementar Metade. ela é feita como? Lei complementar, metade do Congresso. PEC Perfeitamente. 3/5. Perfeito, perfeito. Entendeu? Uhum. E aí o que a gente fez? Porra, tá errado manter o teto por 4 anos com esse furo. A gente tem que pegar agora, PEC de transição, manda um dispositivo na PEC de transição e fala o seguinte: Brasil não tem crise fiscal, isso é uma besteira. Como não tem crise fiscal, isso é uma besteira, e a gente precisa de gasto social e investimento público, precisamos de uma nova regra, que vai ser discutida no primeiro semestre de 2023. Uhum. Temos que discutir isso com a sociedade de 23 para acabar com esse teto, meu irmão. Não dá. E aí a gente discute isso por lei complementar, que é um PLP. Tá? Certo. Projeto de lei complementar. Beleza. E aí a gente vai discutir com a sociedade, vai mobilizar desde já a sociedade, e aí em 2023 a gente vai ter que necessariamente mandar uma proposta para o Congresso. E aí eu falo, porra, essa proposta tem que ser exclusiva do Executivo, não pode ser o Lira. Lira não pode meter a mão nessa porra. Uhum. Cara, eu apanhei igual louco, porra. Falaram assim, você é um maluco. Você tá descolado do que é o Congresso. A gente conhece o Congresso, você é maluco, não dá pra conversar com você. Você é louco. Sabe o que aconteceu, cara? O Senado pegou a PEC do Haddad e falou, porra, meu irmão, você tá errado. Que começou no Senado. Uhum. Talvez por influência do Renan Calheiros, que tem uma disputa regional com o Arthur Lira e Alagoas. Cara, ele fez exatamente o que a gente estava propondo. Uhum. Ele foi pra cima e falou, meu irmão, acabou o teto, vamos discutir no primeiro semestre de 23, uma nova regra. E aí ele altera o texto que foi enviado pela equipe de transição para melhor. Certo. Beleza? Uhum. Olha isso. Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque isso é importante, pô. Porque isso importa. O Senado foi à esquerda Certo. do que aquela equipe mandou. Nem governo era, tá? Uhum. Nem governo era. Dava pra usar ali. Show! Então ali o cara vai e faz. E na justificativa, cara, eles botaram uma justificativa bem reformista, sabe? Bem à esquerda ali. Falou, porra, meu irmão, não tem crise fiscal, tá uma besteira. E aí cita uma teoria que eu advogo há muito tempo como um elemento tático importante para fazer a disputa na macroeconomia, no âmbito da macroeconomia, que é a teoria monetária moderna. Tá? Uma teoria keynesiana que fala, ela vai na primeira camada do debate e fala assim, porra, a austeridade não é necessária, é uma mentira. Uhum. Beleza, aí depois a gente entra com o nosso debate marxista, mas ela fala isso, que não tem necessidade nenhuma de fazer austeridade fiscal. O Senado cita isso, cara, no parecer Uhum. dele, prevendo a revogação do teto, do Temer e tal. Sabe o que o mercado fez? O mercado ficou maluco com isso. Uhum. Aí cita Keynes, cita teoria monetária moderna, um negócio bem social-democracia, sabe? Defesa da Constituição. Aí o parecer do Senado veio assim. O mercado foi pra cima do Haddad, meu irmão, que porra é essa que vocês estão fazendo? Cara, o Haddad foi lá, tá aí no Google, tá? Ele foi lá pedir pros caras tirarem essas menções de esquerda, do Senado, porra. Uhum. Ele atuou como o interlocutor da Faria Lima pra mudar o texto do Senado, pô. Tá aí na imprensa. Pra tirar negócio keynesiano. Tirar Keynes. Social-democracia. Muito avançado. É capitalismo. Capitalismo. É capitalismo ainda. É capitalismo, é. Uhum. Porra. Né? É a Constituição de 88, tá? Constituição de 88. É uma defesa da Constituição de... Aí o cara foi lá e fez mudar. Mas caralho, Aí velho. eu te pergunto uma parada aqui. Vamos lá. Esse foi o enfrentamento.
Ele fez o enfrentamento. Teve um momento de enfrentamento dele. Aí foi enfrentamento pra onde? Pra direita. Senão a gente vai ser desonesto. E aí a gente não pode atuar com desonestidade no debate público. Teve enfrentamento. Teve enfrentamento. Só foi pra A direita, só foi pro outro lado. Meu irmão, passou. E aí, a gente ganhou uma janela de oportunidade para revogar o teto com um texto do governo, de iniciativa exclusiva do governo. O Congresso não poderia meter a mão, só depois. Então, o governo poderia mandar um projeto de lei já fazendo uma política fiscal que garantisse pleno emprego, que buscasse pleno emprego, expansão de serviços públicos e expansão dos investimentos públicos, conforme o primeiro parecer do Senado, que depois foi modificado, na linha do Senado. Entendeu? Então daria para construir uma regra fiscal usada naquele momento. E tinha até 31 de agosto para enviar. E daria para aprovar até o final do ano. Certo. E aí o que você faz no período? Porra, tu ia comemorar primeiro o parecer do Senado. Tu ia usar aquela porra. Tu ia usar aquela porra de bandeira, meu irmão. É o Senado falando. Vou defender isso aqui até o limite. É o Senado falou isso e eu vou fazer uma lei assim. Vou partir do Senado, do Congresso reacionário, mais reacionário da história. Eles estão falando isso. E eu vou usar ainda mais do que o Senado. Eu vou tensionar a esquerda, né? E vou mandar uma regra. E aí, se eu perder na votação, perdi. Aí eu vou abrir o diálogo assim. Sim. Não é isso? Se seu carro tá 40 mil na FIP, tu vai abrir o diálogo com 30 mil reais, porra? Não vai. Tu vai meter acima da FIP. É isso? Vai falar, porra, o Haddad criou a FIP, ó, não sabe, né? Porra, tu vai falar assim, porra, meu carro quer 45 mil. Começar negociando assim. O cara começou negociando a 30. Virou 20 depois no Congresso. Cara, e nessa oportunidade que a gente teve de mandar um projeto de lei, a gente mandou um projeto de lei que, segundo Michel Temer, não segundo Davi De Castro, não é segundo vocês, não é segundo a esquerda, PCB, pessoal, ninguém. Segundo Michel Temer, ele fala o seguinte, o argumento dele o teto de gastos, emenda constitucional 95, ia ser revisada, a gente já estava planejando, tem lá, né, um dispositivo que fazia a revisão dela, por lei complementar e tal, em 26. A gente só está antecipando para 23. Certo. Então, eu apoio o novo arcabouço fiscal porque é uma melhoria do meu teto, tá? Caralho, Se isso não é um indício do tamanho da merda, pois é. Exato. É um bagulho que a gente já tava tentando evitar lá atrás, agora só tá aí com outro nome. Aí vem camarada meu falar assim, não, é porque agora o Michel Temer ganhou consciência social no processo. Tá. Com certeza, E aí tá querendo sem construir dúvida. a revolução socialista e tal. E agora é pior até nisso, porque agora tem um apoio de grande parte da esquerda também, né? De pessoas E antes não tinha. que não podem criticar o PT. não então, pode criticar. exatamente. Cara, mas é muita... Não, a burrice não é a palavra certa, mas é muito bizarro você concordar com o bagulho só pra não querer criticar o PT, tá ligado? Você fala, não, vai, põe isso aí mesmo, é o que dá pra É o fazer. rebaixamento da discussão política, né? Aquilo que a gente falou, acho que é muito evidente quando a gente percebe que existe de fato nessa desmobilização, nessa despolitização da classe, um processo que meio que faz com que as pessoas se tornem emissárias de uma ideia que já está construída, Sim. de algo que elas não participam da construção, né? É algo que é a hegemonia, consolidou, está consolidado, e quem acha diferente vai tomar pito. Inclusive, dentro do próprio PT, isso aconteceu com Lindbergh Farias, Olha aí. que ia se posicionar, acho que ele chegou até a votar, não sei se ele chegou a votar contra, durante a votação do arcabouço, mas ele publicamente fez uma fala contrária ao arcabouço fiscal e tomou a chamada, da base governista. Por quê? Para falar não. E tem até, acho que uma fala que o Lula coloca, que ele fala, eu não vou admitir racha no partido com relação à decisão do arcabouço. Então, tipo, é o centralismo democrático de Lenin maluco, né? É o centralismo democrático feito no freestyle, porque é o centralismo democrático que funciona para a direita, né? Que vai funcionar para a perspectiva. Não, a gente quer a unidade, mas a gente quer a unidade baseada no que a gente está pontuando e não numa discussão que é feita com a sociedade como um todo, com os trabalhadores, com os camponeses, com as mulheres, com todo mundo, tá ligado? Então é um esvaziamento. E aí a gente ouve de gente que
no Twitter é cheio de gente valente que chega lá e fica falando que a gente é financiado pelo Soros, pela CIA, né? Tô esperando meu Pix até agora, né? Já faz 2 anos que eu tô aí nesse financiamento e não caiu nada ainda. E aí os caras, essas pessoas que falavam há 2 anos atrás que eram contrários ao teto de gastos, hoje relativizam o teto de gastos e falam, não, veja bem, não é bem isso, né? Pô, aí você, nesse processo, você despolitiza todo mundo, você recua para a direita, e aí você imagina, a classe trabalhadora que vai sofrer os efeitos da austeridade, vai sofrer, né? Vai. Não é uma questão de se vai sofrer, Não, é de óbvio. vai sofrer. É o primeiro que sempre tá ali na frente, né? Que Claro. sente ali, ó. E ela vai apelar para quem? Ela vai voltar pro seu discurso de radicalidade que vê que tá tudo uma merda, porque tá realmente tudo uma merda, e ela vai para quem? Ela vai pra pessoa que vai propor uma radicalidade que vai mudar tudo isso daí. Sim. Pois é. A gente Vocês viu já essa ouviram história. isso em algum lugar? Acho que Vocês já ouvimos, ouviram? ok. É, Já ouvimos. só que dessa vez essa mudança de tudo isso daí não vai ser uma mudança que vai ter mudar isso daí com alguém que não sabe usar um garfo e uma faca e um jogo americano pra comer pão com leite condensado. Sim. Tá ligado? Vai ser uma pessoa que vai manter, vai aprofundar o projeto econômico da burguesia, da austeridade, dos capitalistas brasileiros, só que vai usar sapato. Vai saber comer de garfo e faca. Vai ser uma pessoa que é minimamente, eu não diria civilizada, mas uma pessoa ali que tem minimamente o lé com cré, sabe? Sim, Alguém sim. que consegue fazer um cálculo político para além do condomínio Vivendas da Barra, né? Caralho.